duas pessoas, tá? Vem cá, né? Falar cervical de gente assim. Senão ele acha que aquele negócio Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, segura o pescoço, uma leve tração e suporta o peso. E ele vai encaixar o colar cervical. Olha. Só depois que ele fizer o encaixe perfeito, eu vou soltar e relaxar a cabeça. Tá? Perfeito. Agora só colocar aqui, ó. Tá? Então essa é a posição correta do colar cervical. Claro que aqui ele está frouxo. Se vocês só tiverem um colar cervical e ele for pequeno para o paciente, você está vendo que ela tem um pescoço comprido, o apoio torácico aqui, na face anterior do tórax está longe. Vocês podem dobrar com pressa e fazer um apoio aqui. Tá? Não é o ideal, não é o ideal. O ideal é ter o colar do tamanho dela. Mas se não tiver, pode fazer esse apoio. E alguém ficar segurando. Depois disso, do lado da prancha, geralmente a gente tem um apoio. Como é que chama esse apoio? É um kit tipo kit. Kit. E ele vai servir como uma fixação para a cabeça. Mas esse a gente mostrou lá. Além disso, ó, você tem um apoio do queixo. Dois tijolinhos. Tem um apoio, tipo que eu não vou te apertar lá, viu, cabeça? Precisa. É que ela falou o nome errado. Vocês vão firmar o queixo e pode firmar a testa também do paciente. Tá? Dessa maneira, ela vai estar completamente mobilizada. Principalmente mesmo sem os quadradinhos? mesmo sem os quadradinhos. Se você não tiver isso aqui, você pode passar um esparadrapo. Tá? Depois disso, o próximo passo na fase pré-hospitalar é o quê? Verificar se tem sangramento. Se tiver, fazer contenção e ir ao hospital. Né? Chegando lá no hospital, a pessoa que vai fazer assistência vai seguir a sequência do ATLS, que é vias aéreas, vai interrogar nome, Patrícia, Priscila, ato falho, Priscila, aí ela falou com habilidade, vocês já descartaram a possibilidade de um comprometimento de via aérea. Mas isso ainda não quer dizer que ela está com a ventilação perfeita, tá? Se ela estiver consciente, completamente consciente e orientada, vocês vão poder soltar a imobilização e vai explicar para ela, olha, eu vou soltar o seu colar cervical, não mexa a cabeça, tá? Vocês vão soltar o colar cervical e vão fazer a palpação. Palpa a região posterior e pergunta, tem dor? Não, não tem dor. Não encosta o queixo no ombro, do lado de cá. Agora no tórax. Dói? Não, não dói. Praticamente excluída as lesões de coluna cervical. Se em qualquer momento desse houver suspeita das informações, se a informação é desconexa ou se ela não é confiável, ou o paciente queixa dor, vocês vão reposicionar o colar cervical. O próximo passo é vocês fazerem a avaliação da ventilação do paciente. O que vai ser utilizado? Uma inspeção torácica, respiração, verificar se existe um movimento torácico simétrico bilateralmente, se tem sinais de contusão no tórax que possam remeter a gente a problemas pulmonares, e a ausculta. Fez a ausculta pulmonar, ao mesmo tempo já coloca um oxímetro de pulso, que através disso vocês vão ver a saturação de oxigênio do seu paciente. Viu a saturação de oxigênio? Oxigênio suplementar. Tá? Se esse paciente estiver saturando mal, aí vocês vão ter que pensar em problemas ventilatórios ou problemas circulatórios, que também podem levar a um comprometimento de saturação de oxigênio. A ausculta pulmonar normal, o próximo passo é a avaliação da circulação. Como é que vocês vão fazer? A inspeção já é muito importante. O aspecto físico do paciente é muito importante. Palidez labial, palidez cutânea.
Pulsos, se os pulsos estão cheios, rítmicos, irregulares, tanto em membro superior quanto em membros inferiores. Tem que lembrar que os traumatismos abdominais podem ter lesão de aorta, e aí vocês vão ter pulso superior com pressão normal, às vezes, mas sem pulso nos membros inferiores. Após isso, vai avaliar a pressão arterial. Nesse mesmo tempo, o paciente deve ter o exame de sangue, pelo menos uma amostra sanguínea coletada, para se fazer o quê? Sorotipagem sanguínea. Esse paciente pode precisar de sangue. Qual que é a estrutura ideal para reposição volêmica em um paciente em choque hipovolêmico? 1:1, exatamente. Uma bolsa de sangue, uma bolsa de plasma, uma bolsa de plaqueta. Esse é o ideal, tá? Enquanto isso não acontece, vocês vão repor o volume da maneira como a gente falou, respeitando a hipotensão permissiva, né? O próximo passo é só se o seu paciente estabilizar. Você não sai se o paciente estabilizar, tá? Então, o meu paciente estabilizou, a pressão está razoável, o pulso está mantendo, ele não está tendo hipotensão progressiva, a frequência cardíaca dele não está aumentando progressivamente, ele está respondendo à reanimação. Vamos para a avaliação neurológica. A avaliação neurológica, vocês vão ver as pupilas, tamanho, se elas são anisocóricas ou isocóricas, e a fotorreação. Além disso, pede para o seu paciente movimentar. Consegue mexer a mão? Consigo. A outra mão? Uma perna? A outra perna? Se ele tiver qualquer grau de desabilidade, qualquer deficiência neurológica, vocês vão tentar localizar grau de lesão medular, tá? É claro que o estado de consciência vocês vão avaliar antes disso, né? Eu uso a escala de Coma de Glasgow, que é acostumado mais. Mas aquela regrinha do AVDN, alerta, resposta verbal, resposta à dor, não há resposta, pode ser utilizada, tá? A escala de Coma, ela leva em consideração a abertura ocular espontânea, ao chamado, a dor, sem resposta, né? A vocalização, respostas conexas, orientadas, respostas desconexas, inapropriadas e sem qualquer forma de resposta. E a resposta motora, movimentos coordenados, né, localização de dor, e assim, sem resposta. Isso é sucessivamente. A escala, geralmente todo pronto-socorro tem, ela varia de 3 a 15. Então a gente fez agora a avaliação inicial do nosso paciente. Isso é importantíssimo, tá? Renato, quer falar alguma coisa? Não, a parte inicial sim. Depois a gente vai fazer um exercício que eu vou propor para vocês. Eu vou dividir a sala em grupos. Cada grupo vai pensar num tipo de lesão e vai selecionar uma cobaia, né, para ficar aqui simulando as lesões, tá? Vocês vão descrever o quadro clínico, vão colocar os sinais e sintomas e vai trazer para todos os outros participarem da avaliação. E aí a gente vai fazer uma crítica a respeito do atendimento inicial, tá? Não é todos que vão participar, vocês vão selecionar alguns de cada grupo para participar. Combinado? Então, na parte de extremidades, que aí já estaria a avaliação ortopédica, que já faz parte não do ABCDE, né, mas uma avaliação secundária. Lembrando, eu esqueci de uma coisa muito importante. Eu falei em sala de aula para vocês, eu esqueci. Na parte circulatória, a gente tem que testar a estabilidade de bacia desse paciente. Se não houver deformidades, a maneira que você tem é apoiar sobre as crestas ilíacas e fazer uma leve compressão. Se ele queixar dor, desconforto, a imobilização tem que ser imediata. Se ele é um paciente chocado que não consegue responder, a imobilização é imediata também. Já leva em consideração que pode haver fratura e que a gente já deve fazer essa contenção. Deixa ela sem falar, tá? Ela não tem mesmo. Então,
Então, isso que o Dulcídio falou é importante, e eu já vi gente fazer abordagem de bacilo de uma forma absolutamente errada. Então, ninguém com a suspeita de bacilo chegar aqui vai fazer uma compressão vigorosa dessa bacia para sentir se ela está estável para chegar e apertar de uma vez. Então, como o Dulcídio falou, sentir uma leve crepitação já é um sinal indireto que tem alguma coisa errada, né? E às vezes o destino prega peças na gente que a gente, como se disse, na hora do pronto-socorro é equipe, muita criatividade, muito bom senso, e eu já me vi diante de lesões praticamente quase impossíveis de conter uma fratura de bacia. Uma vez chegou um menino, isso faz 2 anos, em 2011, chegou um menino, traficante de drogas, com 19 anos de idade, estava fazendo gracinha com a motocicleta na rua sozinho, aí empinou a motocicleta. No que ele empinou a motocicleta, ela voou e levou ele para cima e caiu, pro alto, né? No que ele caiu e bateu a bacia no chão. Foi levado lá para o hospital regional, chegou lá totalmente consciente, o cara chocado. Chocando, né? Estava consciente, mas chocando. PA dele caindo. Na hora que eu botei a mão na bacia, lá me chamaram logo, lá viram que não tinha, fizeram a lateira, viram que não tinha nada. Falei, ortopédico, nós chamamos o Renato lá, fui lá, botei a mão na bacia do cara, estava acreditando e fazendo assim, parecia que você estava mexendo num saco de vidro. O barulho estava fazendo. Faço a radiografia, uma lesão em livro aberto ao contrário. Ou seja, ao invés de ele ter uma separação da síntese pubiana abrindo, ele estava com a síntese pubiana fechada e disjunção das duas sacroiliacas. Então aí eu pensei na hora, como é que eu vou salvar a vida desse cara? Porque se eu puser um fixador externo aqui, eu vou abrir mais a sacroiliaca dele lá atrás e eu vou matar ele mais rapidamente. Como fazer? Que jeito? O nosso colega especialista em cirurgia do quadril, que era o Dr. Marcelo, para dar mais uma luz para nós, estava viajando para o exterior, fazendo um estágio. Estava na Inglaterra, fazendo um estágio. Falei, olha, Renatinho, vamos rezar para São Lucas agora para te ajudar aqui, que o negócio está feio. O que eu fiz? O cara chocando, levei ele para o CTI, deitei o cara de bruço. Deitei ele de bruço, coloquei um esparadrapo aqui atrás dele, fechei a pelve e falei, proibido virar esse paciente, quanto mais a possibilidade de virar ele em decúbito dorsal. Deixar o cara de bruço para o CTI. Assim o cara recuperou do choque, fechou a sacroiliaca dele, né? Passou uma semana depois o Marcelo, e o cara ficou deitado de bruço até lá, e estabilizado. Nessa posição, sem colocar, porque a gente não botar o fixador externo. Então, se pusesse aqui na frente, eu ia abrir mais a sacroiliaca e ia piorar a lesão, que é quando a sacroiliaca abre, a síntese pubiana abre, lesão em nível aberto, a gente indica o fechamento e faz o fechamento provisório antes da fixação para evitar o sangramento posterior. Lá atrás chega a sequestrar até 3 litros de sangue, vocês terem até 3 litros. O plexo arterial e venoso aqui atrás, extremamente calibroso, e quando ele é lesado, ele vai sangrando e vai chocando. Aí, com isso, nós conseguimos manter o paciente estabilizado. Eu ligava lá no hospital aqui, doido para sangrando, e ele falou, está ótimo, está beleza, está estabilizado, não tem problema. Chegou o Marcelo fixou posteriormente aqui, operou atrás e fixou. O cara está andando para todo lado fazendo os pedidos. Eu já vi lá no Pagos hoje, já foi preso mais umas 15 vezes. Está vivo. Quem sabe até se fosse um de bem, não dava. Mas a verdade é isso, é uma situação completamente diferente. E a gente tem que estar antenado para isso, até para conceder o contrário. Né? Então, no caso aqui, por exemplo, suponhamos que tivesse uma lesão no quadril e eu não tivesse o material apropriado até o momento de eu levar esse paciente para o bloco cirúrgico, porque ele está sendo atendido, além de ter o trauma de bacilo, vamos supor que tem um trauma de bacilo, e está sendo estabilizado para ser levado para lá para o bloco cirúrgico, vai abrir a barriga e vai ter que fazer a abordagem também da bacilo. E eu não tenho material apropriado igual aqueles que vocês já viram quando foi falado na aula que vocês tiveram que fazer de campo. Então, o que eu posso fazer? Pega para mim uma maior essa mobilização.
mais olha aqui que a gente pode criar lá no nosso socorro. Então é claro que eu não vou pedir para a Priscila levantar, alguém vai levantar ela para mim, né? Vamos colocar isso aqui embaixo. Pode sentar. Aí o que eu faço? Olha aqui, ó. Aí eu vou dobrar aqui, ó. Alguém segura a máquina. Certo? Olha aqui. Eu vou fixar essa pelve e essa pelve vai ficar fechadinha até a hora da abordagem do bloco cirúrgico. Com esse simples procedimento, criatividade. Não tem isso aqui em livro nenhum. Não está em livro, não tem fotografia, nem no YouTube. Não tá. Isso aqui é coisa de realmente criar em cima do que não existe. Então a gente tem um material, então você tem que criar, vamos dizer, uma possibilidade de fazer isso aqui e fechar a pelve do paciente. Como é que eu já fiz também lá no Hospital Regional, há muitos anos atrás, quando também não tinha nem um artefatozinho desse aqui. Chamei a costureira lá embaixo, pegou um material que a gente tinha, que é aquela napa, uma napa azul que tinha lá em tudo quanto é lugar, que colocava de revestimento, né? Eu falei assim, eu quero que a senhora tira a medida dessa pelve, porque a senhora vai lá voando e vai costurar um velcro em cima dessa pelve, e tinha o velcro lá. Então ela foi, coloquei o velcro aqui, fechei, pronto, estava feita aí uma cinta militar, né, de fechamento para criar coisa de 10, 15 minutos. Vocês não tiveram nada disso, um lençol também. E aí, por fim, é isso aí que o meu filho falou. Não tem nada, está lá em Xanxerê, está lá em São Gonçalo do Abaeté, lençol. Enfiar o lençol aqui debaixo e amarrar. Se um paciente desse tiver uma lesão desse tipo longe daqui, se não fizer isso, ele não chega aqui não. Pela fratura ou a puxação de pelve. Então isso aqui é uma maneira fácil, prática que vocês viram de fazer imobilização, né? Tranquilo. Agora, o exame ortopédico. O exame ortopédico, propriamente dito, quando tudo já foi examinado, tudo olhado, e agora eu estou tendo a tranquilidade de falar, não pode examinar a coluna, não tem problema nenhum, eu tenho suspeita que tem lesão de coluna. Então eu vou pedir para 2 auxiliares, 2 de vocês vêm cá, por favor. Então nós vamos ter que fazer a rolagem. Então eu vou ficar ao contrário, eu vou me posicionar do lado de lá, e os meus auxiliares vão fazer a rolagem para o lado de cá para eu examinar. Vocês podem. Então, enquanto o ideal seria até 3, se fosse possível. Um vai cuidar da pelve, o outro vai cuidar da bacia e o outro vai cuidar da coluna cervical. Fica só aqui, ó. Tá? Então, 2 bracinhos aqui. Pode colocar. 2 bracinhos de cá, vocês estão vendo. 2 braços de cá, 2 braços de cá. Você vai ter que cuidar da perna. Quando eu falar, eu falo. No 3, virou. 1, 2, 3. Aí vai manter o paciente nessa posição e eu vou fazer a palpação em toda a extensão da coluna, em todas as apófises espinhosas. À procura do quê? De crepitação ou deformidades. Examinei, esse exame não leva mais de 30, 40 segundos, 1 minuto no máximo, pode voltar todos juntos. Então, só examinar a coluna dessa forma, não pode se examinar de outra forma. Tem que ser assim, para evitar um deslocamento, uma lesão. E esse paciente, às vezes, pode estar com uma fratura de membro inferior ou fratura de membro superior. Né? E lá na rua, né, se tiver alguma coisa, presta.
Sempre, né, nos sistemas de atendimento de urgência tem caras de todos os tipos de tratamento. Então, chegando lá na rua e vendo que tem uma suspeita do mesmo, eu vou modelar isso facilmente e com a ajuda de um auxiliar, facilmente eu vou imobilizar. E é só passar o prepom e imobilizar o mesmo. Fácil. Minar o movimento superior. A mesma coisa para cá. Suspeita de fratura de antebraço. O auxiliar vai me levantar com cuidado o braço, eu coloco aqui, também passo o prepom. Então, facilmente eu imobilizo um dedo superior, um dedo inferior, a coluna cervical para o transporte do paciente. Certinho? Prendeu? E aí, aquilo que a gente falou. Eu tenho um paciente que está consciente, ele está tranquilo, mas eu tenho uma suspeita de uma lesão neurológica. Então, pelo menos 5 dos reflexos eu tenho que testar, grosseiramente. Né? Então, aquilo que eu falei, vamos testar C5, bicipital, estilo radial C6 e tricipital C7. Aqui, L4, patelar e S1, tendão de Aquiles. Com isso aí já dá para ter uma avaliação muito boa do estado neurológico desse paciente. Claro que se eu tiver uma lesão mais grave, um déficit maior, né, não só o exame neurológico, mas como o exame tomográfico também vai definir a altura da lesão e o que é que causou essa lesão, se for um trauma direto. Então, como é que a gente pesquisa com o paciente deitado assim, né, o bicipital, aqui o estilo radial, e o tricipital, certo? E se ele realmente estiver colaborando bem, mexa a mão para trás. Radial, do lado, ulnar, mediano. 30 segundos. Muito fácil para poder testar tudo isso daí que a gente falou. E vai se aprofundar à medida que for necessário dentro do estado neurológico do paciente. Certo, gente? Nós não podemos... lembra vocês que isso é uma sequência. Você não pode sair do ar e ir para o D se você não concluir o ar. Se você tiver dificuldade no ar, não tem via aérea, você tem que ficar no ar até resolver esse problema antes de ir para o próximo passo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir a turma em